As áreas selvagens do planeta Terra são espetaculares. Mas uma espécie nunca consta nas imagens. Nós. Sou o Dr. M. Sanjan. Sou cientista e conservacionista. Dediquei os últimos 25 anos da minha vida ao estudo e proteção da vida selvagem, que eu adoro. Calma, amigo. Agora, minha missão é contar uma história inédita. O que achamos ser selvagem, na verdade, com o passar do tempo, foi formado pelo homem. Podemos ser destrutivos. Mudando nossa perspectiva, temos o poder de restaurar a natureza de maneiras surpreendentes. Pelo mundo, as planícies são os principais pontos de encontro dos mamíferos da Terra. É inacreditável. Mas pessoas também moram aqui, em grande quantidade. E hoje, as planícies estão entre os lugares mais ameaçados do mundo. Na minha jornada, conhecerei visionários que estão revertendo essa tendência. Através de suas parcerias inspiradoras com os animais, eles trazem a saúde de volta para as planícies. Incrível, né? Planícies. Você não encontrará tantas concentrações de grandes mamíferos lutando pela sobrevivência em nenhum lugar do planeta. Só aqui, nas planícies da África. Com exceção dos humanos, é difícil imaginar outro animal que cause mais impacto do que o elefante. Os elefantes já conseguiram migrar por toda a África. Mas hoje, o desenvolvimento humano acabou com a Reserva Macalali, África do Sul. Na reserva abaixo do meu helicóptero, os administradores da vida selvagem estão rastreando elefantes. Os elefantes invadiram esta terra. Destruíram propriedades e ameaçam pessoas e outros animais selvagens. Nossa meta é realocá-los antes que seja tarde. Se não conseguirmos chegar até eles e realocá-los em tempo, as autoridades não terão outra escolha senão matá-los. Encontramos um dos invasores. Precisamos tranquilizá-lo. Muito bem, nós já estamos chegando perto. Pode se aproximar e atirar. Tudo bem? Vamos lá, mirando. Me confirma se deu certo. Deu. Nos outros lugares da África, o problema enfrentado é a caça aos elefantes. Mas no sul da África, eles têm o problema oposto. Muitos elefantes e pouca terra. O coração do problema está em países como a África do Sul hoje. O habitat disponível para os animais já está todo ocupado. Os parques e reservas sul-africanos têm cerca de 20 mil elefantes. Os administradores acham que já são muitos. Este elefante tem sorte, pois há uma reserva a 161 quilômetros que tem espaço.
Mas na África do Sul e outros lugares, os administradores precisam tomar medidas mais drásticas, às vezes em nome da preservação. Quando há muitos elefantes reunidos em um ambiente, eles podem destruir a terra severamente. Portanto, se não houver chuvas, o ambiente transforma-se em deserto. Como resultado, todos passam fome, inclusive os elefantes. Para que isso não aconteça, os administradores da vida selvagem já tomaram a decisão mais drástica de todas: o abate. No passado, já abatemos centenas de milhares de elefantes em nome do controle. Recentemente, decidimos começar a abater de novo. Vitória Falls, Zimbábue. A prática do abate começou por causa de pesquisas de homens como Alan Savory. Há 50 anos, as recomendações de Alan ajudaram na condução do primeiro abate em massa de 40 mil elefantes no Zimbábue. Desde então, Alan dedica sua vida a uma nova teoria controversa, que pode não só fazer o abate desnecessário, mas também revolucionar a maneira de vida nas planícies. Está viajando com o guarda-costas? Eu os amo mais do que qualquer animal. Os elefantes? Isso. Por que gosta deles mais do que qualquer outro? Porque eu gostava muito dos elefantes quando era jovem. Adorava caçar elefantes, adorava ficar perto deles, adorava estudar os elefantes. No começo da minha carreira, eu decidi me especializar em elefantes porque eu sempre os amei. Você fez parte de um departamento que costumava fazer abate de elefantes? Em grandes números? Isso aconteceu pela minha pesquisa, que era falha. Eu estava errado porque... Você estava errado? Estava, porque me ensinaram que eles causavam danos para as árvores, a grama e tudo mais, e que havia muitos deles. Reduzir o número de animais matando cerca de 40 mil deles não resolveu o problema. As terras continuaram a virar deserto. Reduzir o número de animais piorou a situação, não melhorou nada. Isso fez com que Alan tivesse uma ideia radical, o oposto do que todos acreditam, até mesmo eu. O que estou dizendo é que hoje a solução são mais animais devidamente administrados. Alan baseia sua teoria no fato histórico de que, antigamente, manadas bem maiores dominavam estas planícies. Isso acontecia sem superlotação. Mas como? Alan acredita que tem alguma coisa a ver com a maneira com que os animais se moviam. Assediados por um número maior de predadores, inclusive os humanos, as manadas ficavam juntas, pisando pelo chão como arados gigantes. Alan decidiu testar sua teoria no seu próprio rancho. Primeiro, ele reuniu todas as vacas que encontrou. Então, ao invés de deixá-las andar livremente, ele as fez ficar juntas e fez com que elas se movimentassem o tempo todo. Ele não deixava que ficassem no mesmo pasto por mais de uma semana. Se puser as vacas no pasto, o que vão fazer com a terra? A terra será muito arada, isso quebra a crosta no solo e teremos muito esterco e urina. E qualquer jardineiro sabe que isso faz as plantas crescerem. Se o solo está endurecido e está difícil de penetrar a superfície com alguma ferramenta específica, você coloca gado no ambiente e as plantas crescem. Com os elefantes não é diferente. Eu sei o que quer dizer. Então, quando você tem um solo sólido, endurecido, quase feito de concreto, você coloca as vacas lá por uma semana em grande quantidade para amaciá-lo. Agora entendi. Para mim, os resultados do Alan são espetaculares. Mesmo com a recente seca, ele transformou seu rancho de deserto em um rico gramado. Hoje, a grama segura a água
e correntes que estavam secas há décadas estão fluindo novamente. De maneira incrível, Alan já tem mais vacas do que a maioria dos cientistas recomendaria. E ele quer adicionar ainda mais vacas e mais vida selvagem. Agora estamos tentando dobrar o número de animais porque não temos animais suficientes para manter o gramado saudável. Quero colocar 1000 vacas nesse espaço. Com certeza. E se fizer isso, continuar fazendo por alguns anos, e se eu voltar aqui, vou conseguir notar a diferença. Claro, a terra estará ainda mais saudável. E haverá mais vida selvagem. Claro. Isso é tão contraintuitivo que a minha vontade é sacudir o senhor, sabia disso? Sim. É demais isso. É. O plano de Alan de aumentar a quantidade de gado e vida selvagem nas planícies é radical. Eles estão tão pequenos. Vacas ou vida selvagem podem não ser o problema, mas eles precisam se comportar como se estivessem sendo perseguidos por um predador perigoso. Se o Alan estiver certo, vamos ter que repensar toda a vida nas planícies. Vamos lá, garota. As ideias de Alan já inspiraram pessoas por todo o mundo. Mas há uma pergunta que sempre é feita. Será possível ter grandes números de animais, gramados verdejantes e pessoas, tudo ao mesmo tempo? Há muitos anos, essas terras tinham tudo: comunidades prósperas de humanos e vida selvagem abundante. Isso não existe mais. O grande estepe, que vai da Europa até a China, Kalmykia, Rússia. e já foi passagem de grandes exércitos a cavalo de Gengis Khan, já esteve repleto de vida selvagem. De fato, uma espécie viveu lá em números maiores do que os gnus da África. Por incrível que pareça, poucas pessoas ouviram falar deles. O antílope saiga é uma relíquia da Era do Gelo que já caminhou ao lado de mamutes. Seus narizes extraordinários esquentam o ar no inverno e filtram a poeira no verão. Adaptações perfeitas para o ambiente seco. Enquanto migram, comem mais de 100 espécies de plantas. Infelizmente, seus chifres são tão valiosos como a medicina chinesa. E depois da quebra da União Soviética, caça furtiva não policiada reduziu os saigas da região de 2 milhões para apenas 20 mil. A cientista Lini Qiu espera que sua pesquisa sobre a reprodução do saiga possa ajudar a proteger uma das espécies mais abatidas na Terra. Não há outro mamífero grande sendo dizimado tão rapidamente como o saiga. Atualmente perdemos quase 95% da população em 10 anos. É uma quantidade enorme. De acordo com a teoria de Alan Savory, se o número de saigas for reduzido, não haverá animais suficientes para pastar e arar a terra. Sem saigas, as pastagens morrerão. O que é chocante é que nas últimas décadas, 80% de Kalmykia está virando deserto. Há quem diga que é o primeiro deserto na Europa feito pelo homem. Mesmo que hábitos descontrolados de pastejo de ovelhas tenha causado parte da desertificação, a teoria de Savory sugere que os saigas nativos ajudariam a restaurar o equilíbrio nas planícies. Com os saigas entrando em extinção, cada temporada de acasalamento é crítica.
Machos como este se preparam para lutar pelo direito de acasalar. Os machos ficam tão cansados com essa rotina que cerca de 90% deles morre no inverno seguinte. O veterano triunfante quer seus direitos amorosos. Ele não tem uma só escolha, e sim um harém de 50 fêmeas para cuidar. A rotina é o primeiro passo de um processo que pode guardar a chave da recuperação da espécie. É primavera, e Aline espera encontrar fêmeas grávidas que estão prestes a dar à luz. Uma dica para encontrá-las é a própria grama. Onde elas dão à luz, a pastagem é rica. Acho que eu acabei de ver um filhote aqui com a sua mãe já de pé, então a situação é muito boa. Por incrível que pareça, as fêmeas saiga dão à luz aqui com poucos dias de diferença umas das outras. Não temos certeza de como elas conseguem ser tão coordenadas. Mas como estratégia de sobrevivência, é brilhante. Há um limite de quantos filhotes um predador consegue comer em alguns dias. As mães saiga fogem de Aline. Com horas de vida, os bebês não conseguem correr. Calma. Mas tem outra maneira de evitar serem notados. Certo. Parece que nós temos um bebê saiga, ou dois. Vamos nos aproximar por trás. Sem se mexer, seus batimentos diminuem a um nível quase imperceptível. Vou pegá-los e dar uma olhada. Eles são uma gracinha. Os saigas são únicos porque eles têm gêmeos com muita frequência. A mãe deles deve ter 2 anos ou mais. Então, a sua população pode dobrar em apenas 1 ano. Então, para mim, ver gêmeos aqui me deixa muito feliz. A chance de recuperação para eles. Esta é uma das espécies que estão sendo dizimadas muito rápido. Mas como conseguem se reproduzir em grande velocidade, também podem ter equipes anti-caça percebem o impacto. Com a proteção contra humanos, o grande estepe poderá abrigar novamente grandes números de saiga, e a presença deles poderá ajudar a restaurar as pastagens e trazê-las de volta à vida. Acho que as pessoas, em parceria com os animais, podem ser importantes para o futuro da planície. Está pronto? Eu acho que estou sim. Encontrei o maior exemplo disso aqui, no Ártico. Pelo Canadá, Rússia e norte da Europa, milhões de renas vagueiam nas planícies mais ao norte do planeta, conhecidas como tundra. Como saiga, seu pastejo é o que ajuda a manter essa terra saudável e diversa. Mas aqui, na Noruega,
cerca de metade das renas já faz grande parceria com os humanos. Kautokeino, Noruega. Por séculos, os Sami vivem ao lado das renas. As renas fornecem comida, roupas e carne. Os Sami não cercam ou alimentam constantemente os animais, então não são domésticos, mas também não são completamente selvagens. May Torrell me trouxe 48 quilômetros para fora da cidade, para as planícies onde seus animais passam o inverno. Os veados sobrevivem aqui procurando por líquenes debaixo da neve. A família de May migra ao lado destes animais há séculos. O clima está perfeito. Você não tá com frio? Não, você está? Eu tô congelando. Quanto acha que tá? Menos o quê? Menos 20. E acha um bom clima? Está bom. Como Saiga, as renas macho lutam tanto para ter o direito de reprodução que ficam cansados e morrem no inverno. Uma solução é castrar alguns dos machos. Os Sami dizem que o primeiro criador de rena foi o primeiro a castrar um animal. Ele sabe o que vai acontecer? Não, acho que não. Aham. Ele estaria lutando mais se achasse que estava lutando entendi. pela vida. Tenho certeza que vai sobreviver pelo outono na época do acasalamento. Depois, tenho certeza que ele não vai morrer. Entendi. Aqui em Kautokeino, os cientistas estão querendo saber se os métodos tradicionais de castração são melhores do que os métodos modernos. Ele vai usar um método tradicional que está sendo usado de novo. Ele vai semicastrar esse jovem macho caribu mordendo os testículos dele. Vi parcerias extraordinárias entre humanos e animais. Mas nenhuma foi maior do que os Sami, que ainda usam métodos tradicionais de mordida para castrar suas renas. Está se preparando para isso agora? Nossa. Ele morde e depois ele Aperta. aperta com as mãos. Oh! Uau! É isso? Sim. Acabou? Você não morde completamente, você só aperta. Isso. Ele pode ir agora? Sim. Tá bom. 1, 2, 3, vai! Ele nunca vai se esquecer desse dia. Não. Quando tomou uma mordida nos testículos. Ferramentas de castração modernas teriam destruído completamente os testículos do animal. Os Sami acreditam que morder seus testículos significa que ele ainda poderá ter um pouco de testosterona, suficiente para manter seu vigor. E ele não vai gastar sua energia brigando ou se acasalando. Ao invés disso, seu foco será em comer e ficar enorme. Isso é muito útil, agora que a mudança climática altera a temperatura e há o aumento de eventos de descongelamento e recongelamento que enterram os líquenes debaixo de uma camada de gelo. A camada de gelo é como uma armadura. Essas renas não conseguem cavar por ela. Só conseguem fazer isso os machos que foram castrados. Os machos castrados conseguem quebrar o gelo.
abrir um buraco e deixar que outras renas cheguem na parte verde debaixo dele. Os Sami os chamam de os Cavalheiros da Tundra. Você tem que tentar morder. Quer? Não, esquece. Eu acho que não. Eu não quero machucar uma das suas renas. E se eu morder muito forte? Eu nunca fiz isso na vida e eu nem saberia fazer direito. Meu conselho é o seguinte: aprenda fazendo. Aprender fazendo. Isso. A tundra muito congelada faz a criação de animais domésticos que dependem de humanos para tudo ser muito difícil. É por isso que trabalhar com animais selvagens é a melhor maneira de viver aqui. E eu acho que vai ser mais importante ainda no futuro. As planícies mundiais evoluíram e ficaram repletas de grupos de animais. Mas muitos países desenvolvidos transformaram suas planícies. Hoje, a maior parte das planícies norte-americanas não é mais selvagem. Nós transformamos a terra em um vasto ganha-pão que alimenta a nação. Com tanta terra debaixo do arado, o ecossistema selvagem é o mais prejudicado da América do Norte. Os grandes grupos de bisões sumiram, e os antílopes que sobraram lutam na hora de migrar. Mas, recentemente, administradores da vida selvagem americanos começaram a fazer experiências, trazendo vida selvagem de volta para as planícies, com resultados bastante surpreendentes. Em 1995, os administradores da vida selvagem realocaram lobos no Parque Nacional de Yellowstone. Com um grande predador matando no parque novamente, o medo voltou. E as espécies que são presas, como o alce, começaram a agir diferente. Animais que pastam, como o alce, costumavam ficar tranquilos na beira da água. Eles comiam árvores e arbustos, como salgueiro, e ficavam nos bancos dos córregos. Mas quando os lobos começaram a fazer emboscadas nas proximidades, os alces tiveram que mudar de tática. Agora eles ficam tempo suficiente para beber água, antes de andar pelo ambiente em grupos. Sem alces em volta, os rios e salgueiros tiveram um tempo de recuperação. E quando os salgueiros se recuperaram, outros animais também, como os castores. Os castores construíam barragens e, de repente, havia menos erosão nos lagos. Por incrível que pareça, os grupos de alces de Yellowstone cresceram mais saudáveis e fortes. Em parte porque os lobos haviam retornado. Centennial Valley, Montana. Do lado de fora do parque, muitos fazendeiros temiam que os lobos matariam o gado deles. Brian Owring não era um deles. Brian foi inspirado pelo poder que um predador tem de transformar um ambiente. Quando Brian tomou conta do rancho J-Bar-L, ele era estéril e as margens do rio tinham erosão. Então, como Alan Savory na África, ele começou a manter suas vacas agrupadas e se movimentando constantemente. E os resultados foram fenomenais.
Sempre quis conhecer um cowboy que agisse como um lobo. Você quer ajuda? Quero, por Tá, favor. deixa comigo então. Que manhã incrível. No instante em que cruzamos o rancho de Brian, percebemos que o lugar está diferente. Em um rancho normal, as vacas estão espalhadas por todos os lados. Mas as vacas de Brian não podem ser vistas. Até que as encontramos. Olha ali suas vacas. Mas elas estão num pequeno espaço, mesmo tendo todo esse ambiente para ficar. O que deixá-las apertadas faz com o gramado do lugar? Repara como elas estão andando pelo lugar. São várias unidades de compostagem que estão reciclando a grama no solo. Como uma máquina agrícola gigante. É, isso mesmo, como se fosse... Eu acho que é o equipamento de agricultura mais perfeito da Terra, sabe? Todos os equipamentos em um só, e elas fazem a colheita, semeiam e também fertilizam. Elas também regam. Também regam, tudo de uma vez. Para onde elas têm que ir? Elas têm que ir para aquela colina, mas Sei. primeiro, o que vamos fazer é deixar que elas se movimentem um pouco. Tá bom. Então vamos. Como conservacionista, eu odeio as vacas. Olha só, elas estão andando. Pois é, elas estão indo pro lugar certo. Mas Brian conseguiu fazer suas vacas preencherem o espaço um dia ocupado por bisões. E Brian faz o papel de lobo. Juntos, eles estão restaurando e trazendo saúde de volta para a terra. E o que me deixou mais surpreso e emocionado foi o que aconteceu com a vida selvagem no rancho de Brian. Olha só. Pássaros que estão em extinção em outros lugares estão voltando para cá. Os maçaricos reais não gostam de pousar em grama que seja mais alta do que suas patas. Os mais incríveis desses pássaros são os tetrazes. Eles já foram comuns na pradaria do oeste. Hoje, eles estão quase em extinção. Mas não aqui. Para conseguirem se acasalar de forma correta, os tetrazes precisam de áreas com grama curta. A grama, que neste caso, foi arada pelas vacas de Brian. É possível ter ranchos prósperos, que de fato beneficiem a vida selvagem. E por incrível que pareça, a vida selvagem pode nos beneficiar também. Posso constatar isso se voltar para onde minha jornada começou. Na África, o Vale do Rift foi um criadouro de gado gigante por 4.000 anos. Naquela época, povos como os Maasai viviam muito próximos de alguns dos maiores predadores da Terra. Gado criado ao lado de leões traz riscos óbvios. Esta vaca sabe que não pode dar as costas para o leão. Mas a leoa já tem um plano astuto. Ao fingir ter medo, ela faz a vaca cair numa armadilha. Para os Maasai, todas as vacas são investimentos preciosos. Antigamente, os guerreiros Maasai daqui
perseguiriam os leões e os matariam. Mas novas ideias geniais estão deixando a cultura antiga de lado. Shompoli, Quênia. Os Maasai de Shompoli estão criando novas maneiras de salvar os leões. Parece que toda a vida selvagem daqui, até os leões, estão vivendo melhor do que em qualquer parque nacional. Stephen Kamanga passa com seu gado entre zebras e gnus. Diferente de Montana, Stephen não precisa fingir ser um predador para fazer seu gado ficar próximo. Bom, no ano passado, em setembro, eu perdi uma das minhas vacas no matagal. Ela foi comida pelos leões. Os Maasai têm uma boa estratégia para viver perto dos leões. Todas as noites depois de pastarem, Stephen coloca todo o seu gado para dentro de uma fortaleza circular criada com arbustos espinhosos, chamada de boma. É incrível, né? As bomas podem ser construídas em poucos dias, o que as faz a casa perfeita para animais nômades, na busca constante pela melhor grama. E Stephen não fica tranquilo até que todas as vacas estejam lá dentro e a porta seja fechada. Hoje, os Maasai de Shompoli têm tecnologia notável para ajudá-los a viver próximos aos leões. Enquanto Stephen dorme perto de suas vacas, seu irmão John sai à caça nas pradarias. A equipe de John já encontrou leões-chave nas pradarias e os marcou com uma coleira transmissora. GPS e radiotelemetria dão a John uma boa ideia de onde os leões estão. E aí, estão perto? Eles estão bem perto. Uns 150 metros de nós. Para lá? Para lá? Para lá. Acompanhando John, eu e a equipe de filmagens temos uma oportunidade incrível de chegar perto dos leões. O motorista tem óculos de visão noturna, então ele consegue ver. Eu não. E como agora nós conseguimos enxergar no escuro, parece que... pelo visto, não tão bem. Podemos chegar até aqui e procurar por leões. Para filmar, trouxemos nossa própria tecnologia revolucionária. Uma câmera térmica. Ela enxerga apenas calor, então muitas criaturas de corpos quentes são destacadas do ambiente mais frio. Agora podemos estudar o comportamento dos leões de uma maneira que antigamente era impossível. Estamos basicamente tentando está saber ela. onde o leão está ou acho que conseguimos encontrar. Só tem aquele ali Tem ou tem mais mais. algum leão? Tem pelo menos 3 leões ali. Eu não consigo ver nada que está lá. Mas para um leão, a paisagem é bem ampla. Eles têm membranas atrás dos olhos que refletem a luz, mesmo um pequeno feixe, a luz de uma estrela, a luz da lua. Assim, eles conseguem enxergar bem à noite. Melhor do que os animais que estão caçando.
Isso é inacreditável. É inacreditável. É interessante ver como essas pastagens funcionam. Os leões mantêm os grupos reunidos e em constante movimento. Os herbívoros nunca têm a chance de comer demais. E eles movem seus cascos arando o solo. Stephen e John agradecem os leões. Eles controlam os grupos selvagens assim. Agora, com a nova tecnologia, podem manter suas vacas seguras. Descobrimos no ano passado que os leões estavam provavelmente a 200 metros de distância das vacas. E conseguimos resolver a situação porque conseguimos chamar rapidamente os criadores e eles removeram os animais. Então, mesmo que a cultura Maasai tenha mais de 1000 anos nesse ambiente, a tecnologia está ajudando muito a vida de vocês. Está nos ajudando a agir mais rápido e entender melhor nosso ecossistema. Os leões ajudam os Maasai de Shonpoli a melhorar as pastagens. Os leões também geram renda, vinda de turistas como eu, que pagam para vê-los. Os resultados são incríveis. Há 10 anos havia só 10 leões aqui. Agora, há 64. E outros nascem todos os anos. Desde que os Maasai continuem fazendo o que fazem, acredito que os filhotes têm um futuro brilhante. Mas para mim, a grande revelação não vem dos leões. Vem do papel interpretado aqui pela espécie mais dominante dessas planícies, nós. Os Maasai de Shonpoli mantiveram tradições que os inspiraram a amar suas vacas e também a amar o ambiente. Mas eles tiveram a coragem de mudar algumas tradições para proteger a vida selvagem. Agora, com toda essa administração, estas pastagens magníficas podem funcionar da mesma forma que o fizeram por milhares de anos. E isso me enche de esperança. Eu tive sorte de conhecer alguns dos pioneiros de uma forma nova de entendimento das maiores planícies do mundo. Estes são os arquitetos da nova vida selvagem. Eles fazem o melhor, porque aprenderam a formar parcerias únicas com alguns dos animais mais incríveis da Terra.